Obrigado por nos receber, Flávio. Conta um pouco pra gente de onde você veio. Tudo bem, Lourenço? Muito obrigado aqui pela visita, né? Pelo carinho de sempre. Então, eu na verdade, a minha origem é uma origem profissional, né? Digamos assim, da indústria, né? Passei mais de 30 anos na indústria, né? Daqui mesmo, da nossa região, né? Como era uma multinacional, eu tive a oportunidade também de conhecer outras unidades localizadas em outros estados, né? Fazer alguns trabalhos lá, isso tudo vai compondo, digamos assim, a nossa experiência. A partir de 8 anos atrás, eu e a esposa, né? Conhecemos aqui essa comunidade, o Paricatuba, e nos apaixonamos por aqui, né? E a ideia, então, né, naquela época, era que nós tivéssemos um lugar para passar o final de semana com a família, para comemorar as datas importantes. Começamos a nossa vida aqui na região dessa forma. Como é que vocês descobriram Paricatuba? Nós sempre fomos, né, como de origem amazônica, né, como caboclo daqui do Amazonas. Eu, na verdade, nasci em Manaus, mas a minha esposa é de Codajás. E a gente sempre tem né, o amazonense ele tem esse apego com os rios, né? Ou seja, o Solimões ou o Rio Negro, mas a gente tem essa coisa de estar perto do rio. Então a gente sempre passeava muito. E ela também era da empresa, né? E nós tínhamos um amigo em comum que tem um terreno aqui há muitos anos, né? A família dele já tem esse terreno. Então ele sempre comentava, rapaz, vocês vão para tantos lugares, né? Vão para tantos, conhecem aí, Presidente Figueiredo, Manacapuru, por que vocês não vão lá no Paricatuba, né? Aí ele falava isso, Paricatuba, ele dizia, meu, vou nada, né? Sei lá que esse lugar vai... Ninguém fala nada de Paricatuba? Ninguém fala de Paricatuba. Até que um dia nós viemos aqui e nós nos apaixonamos pelo lugar, desde então, né? E ficou aquela sensação assim, rapaz, a gente tá em um lugar pra gente, de repente, ter um terreno, fazer uma casinha, né? Porque é tão próximo de Manaus, né? Foi amor à primeira vista. Exatamente. Uma viagem gostosa, e uma vila tão pacata, tão gostosa, e desde aí ficou isso na mente. Então foi assim que descobrimos o Paricatuba. E aí de primeira vocês foram visitar ruínas? Não, isso é legal também, porque quando nós viemos, nós passamos direto, né, pela rua lateral ali, as ruínas. Eu te confesso que nós nem percebemos as ruínas. A gente passou para aquela prainha ali embaixo, que é a Praia do Lago, que inclusive, na minha opinião, é uma das melhores praias que a gente tem aqui, né? Sim. E lá nós ficamos, almoçamos lá, passamos o dia lá, né? Já depois, em outras visitas, foi que nós fomos conhecer as ruínas e a história de lá. E já tinha o apoio institucional para ruínas nessa época? Não. Com visita, com guia? Já existia, digamos assim, algo ainda muito, digamos assim... Inicial, né? Simples, né, da própria comunidade, né? Aqui a pessoal da liderança comunitária, junto com alguns outros comunitários, né? Tentando ali fazer realmente essa abordagem junto aos visitantes, mas nada estruturado, né? Era muito mais para tentar arrecadar alguma ajuda para a própria manutenção do local, limpeza, né? Enfim, esse tipo de coisa. Então era algo muito da comunidade, muito simples. Assim, não tinha essa estrutura que hoje nós temos lá. Que está preparada para receber pessoas do Brasil inteiro, né? Exatamente. E às vezes até de fora do país, né? Quando a gente está recebendo aí, a gente percebe logo, quando tem os cruzeiros que chegam ali no porto, né? Tem passeios que vêm aqui, você percebe ali as pessoas, às vezes a gente cruza com eles, aí pessoas falando de línguas de diversos países diferentes, grupos grandes ali de 30, 40, 50 pessoas passando para fazer a visitação lá na semana. E como é que foi transformar a área de lazer da família em um empreendimento referência? Rapaz, essa é uma história interessante, né? Que a gente montou aqui o local, brincamos bastante, fizemos muito churrasco aqui com a família. Até que um dia eu confesso para você que eu nem me lembro bem exatamente quando, mas a gente começou, rapaz, né, essa vista tão bonita, isso aqui talvez, né, quem sabe um dia fazer alguma coisa aqui, aí também não tínhamos ideia do que fazer, né. E aí, você acredita, a gente um dia sentado aqui na varanda, faltou alguma coisa, eu não lembro exatamente também o que, eu fui no mercadinho aqui pertinho para comprar. E quando eu vinha um grupo na minha frente assim, que eu nem sabia que em Manaus, no Amazonas, na verdade, existem tantos grupos de motoqueiros. Depois que a gente abriu o Mirante, a gente descobriu que vários aí, muitos são amigos nossos hoje. E um desses grupos, né, um grupo ali de uns 3 pessoas, vinham caminhando assim na nossa frente, na minha frente, coisa de uns 3 metros à frente,
E aí, um conversando com o outro, um comentou assim, né? Rapaz, aqui é um lugar tão legal de a gente passear e tudo com a moto, tirar umas fotos na ruína. Só que agora a gente quer sentar num lugar, olhando pro rio, tomando um café, e não tem um lugar assim. Quando ele falou isso, parece que despertou ali a ideia, né? E aí eu cheguei em casa e comentei isso com a minha esposa, com a minha cunhada, né? Porque a gente falava muito sobre essa questão. E eu disse, rapaz, o que vocês acham de um café? E como, né, nós não tínhamos tanta experiência assim nessa área gastronômica, então a gente imaginou, cara, de repente é um cardápio mais simples, né? Ou a gente oferece aí algo que seja realmente da nossa terra, isso a gente sabe. Sim. Tem receitas de família, inclusive, uma tapioca, Então, vamos nessa, um cuscuz, e a gente, então, dali surgiu... A sua esposa topou na hora o desafio. Exatamente. E aí foram, sei lá, depois dessa conversa, foram em torno de 8 meses, né, de planejamento, de muita conversa, de ajustes, até que a gente fosse fazer a inauguração daqui do café. E hoje já são 4 anos de história. Exatamente, aqui né? no Paracatuba. Quando nós começamos, Lourenço, foi inclusive coisas de quem trabalhava em indústria e muitos anos na engenharia da indústria. Então a gente fez o tal do piloto, do teste piloto, que foi no aniversário, inclusive, da nossa filha, né? Nós fizemos já o aniversário no modelo como se nós estivéssemos fazendo o atendimento mesmo do público, para a família e tudo, né? Então nessa época nós tínhamos 10 mesas, né? Ali num deck pequeno, ali na frente. E de lá para cá a gente hoje consegue atender aí em torno de até 400 pessoas aqui no giro de mesa do Mirante, né? Então saímos ali, né, digamos, e sempre, digamos assim, nesses 4 anos crescendo, conforme a demanda dos clientes foram também crescendo, né? De acordo com, né, cada passo, cada ano que foi passando, cada item do cardápio que nós fomos acrescentando, foi muito disso, de um amigo do amigo, né? Nós também não digamos assim, não nos utilizamos de nenhum serviço profissional de marketing, né? Um marketing muito dos amigos que vão de uma forma, digamos assim, orgânica, um contaminando o outro, né? Contaminando de uma forma positiva, até que hoje nós temos essa capacidade, né? E atendemos a um público... E a comunidade, a convivência entre esse empreendimento e a comunidade, como é que se dá hoje? Lourenço, desde o início, né, inclusive nossas primeiras pessoas que nos ajudaram, colaboradores, são vizinhos nossos que estão conosco até hoje, né? E aí tudo também na vida você tem que ter sorte, né? São pessoas que inclusive já tinham experiência com planificação, essas coisas, né? E tinham um pequeno empreendimento em casa mesmo. E essas pessoas vieram, toparam o desafio com a gente e nos ajudaram bastante, assim como outras pessoas. E, de novo, também, conforme nós fomos crescendo e fomos precisando de pessoas, sempre foi daqui da própria comunidade, né? De uma certa forma, Lourenço, assim, né, a região, apesar da proximidade com Manaus, mas existe uma certa escassez, né, de emprego, né, de renda. Então, acaba que também nós temos essa consciência de que a gente acaba precisando também gerar esse tipo de benefício, digamos assim, né, de dar prioridade para as pessoas daqui mesmo, né, muitos jovens trabalham conosco, assim também como tem pessoas já da terceira idade que também trabalham aqui conosco. É oportunidade de trabalho e aperfeiçoamento também, né? Exatamente. E nós nunca tivemos aqui nenhuma exigência de experiência. Então nós também tínhamos esse desafio de ir treinando as pessoas. Então, de uma certa forma, a comunidade nos abraçou também com isso. Já a gente, né, como eu falo, né, sempre com esse jeito nosso amazônico, de tentar ir transformando vizinhos, né, e sendo amigos mesmo, né, sendo próximo das pessoas, e as pessoas próximas a nós. Eu acho que isso é muito da característica da cultura do amazonense. Então nós fomos nos inserindo, né, na comunidade, e a comunidade nos abraçou da mesma forma, né? Então, graças a Deus que tudo que a gente consegue também ir fazendo e crescendo e tendo de benefícios, a gente consegue compartilhar desta forma. Sim. E de outras também, né? Sempre que tem um mutirão para fazer uma limpeza de praia, a gente está junto. Tem um mutirão para fazer uma melhoria numa rua, para fazer uma poda de árvores na estrada, né? A gente está lá participando junto também. Como diz, né? O empreendedor com consciência social. Exatamente. Isso é raro, mas acontece. Exato. Obrigado. E aí eu pergunto, nos últimos 4 anos, conforme o seu empreendimento foi crescendo, se envolvendo junto com a comunidade, o Paracatuba também cresceu com novos empreendimentos? Como é que está sendo o dia a dia? Eu diria para você que, de uma certa forma, né, é claro que
Nós nunca fizemos nenhum tipo de diagnóstico, que a gente sabe de conversas que a gente tem com pessoas que hoje são amigas, né? Sim. Mas um amigo mesmo, né? Assim, me permita, eu só não vou citar nomes aqui, mas Claro. é uma pessoa que falou para mim, Flávio, eu já tinha uma ideia e tudo, né? E aí eu confesso que quando eu percebi ali você, o seu café crescendo, eu botei em prática uma ideia que eu já tinha no passado, que era de uma pousada. Então esse amigo hoje, por exemplo, tem uma pousada também, que agora já vai caminhando para 3 anos, né? E assim, Lourenço, já existia assim uma visitação aqui no Paricatuba, né? Já existia ali, as ruínas já eram, né, conhecidas por algumas pessoas, como eu falei para você, esse grupo de motoqueiros ali, né, que acabava atraindo. Mas a sensação que nós temos hoje é que isso se potencializou, né? Conforme o café também foi crescendo, a gente conseguindo fazer as divulgações do café e também das coisas aqui da vila, que a gente sempre tenta fazer dentro do nosso Instagram. A gente percebeu que as pessoas foram vindo, foram conhecendo as coisas que tem nessa vila aqui. As ruínas, claro, aquilo que mais atrai as pessoas pela sua história e tal, as praias também. Mas as pessoas vêm fazer outras coisas, vêm fazer os passeios aí, né? Outros empresários já vieram, nós já temos uma segunda pousada muito grande aqui. Então, assim, a gente percebe que, de uma certa forma, Está encorajando novos negócios. Isso, de uma certa forma, essas pessoas, né, tiveram esse, vamos ali, que ali tem um potencial, tem oportunidades, e a gente tem percebido alguns empreendimentos vindo, sim, junto conosco. E hoje você saiu da multinacional para dedicar só ao Mirante? Como é que é essa parte? Essa parte já fazem 2 anos, né? Eu vou falar para você que foi um momento assim de muito conflito, né? Comigo mesmo, de dias sem dormir, de você sair daquela segurança, né? De você ter ali o CLT, de você ter o teu, né, mês a mês garantido. Como você falou, em uma multinacional que é bastante respeitada, eu posso até citar, que é a dona da Brastemp e da Consul aí no Brasil, são marcas muito consolidadas aqui. E depois de 30 anos você pensa, rapaz, e agora, né? Mas aí nós conversamos muito, né? Chegamos numa conclusão de que era hora realmente de a gente mergulhar, né, de cabeça no nosso próprio negócio. E vou falar para você que todas as vezes, nas minhas reflexões, nas minhas orações, eu sempre chego nessa conclusão de que a gente tomou a decisão correta. Então, assim estamos seguindo. E hoje, inclusive, é o ponto de que nós conseguimos trazer também a minha esposa, né? Ela também está junto comigo aqui. Nós estamos dedicados a esse projeto, que é o Mirante do Negro aqui. Quais são as expectativas, na sua visão de empreendedor, para a comunidade Paricatuba aqui em Iranduba? Assim, eu até sou suspeito para falar dessa parte aí, porque, assim, como eu te falei, há anos atrás eu já me apaixonei por essa comunidade e essa paixão só foi crescendo, né? Hoje conheço, não vou dizer que todos, mas muita gente aqui, né? E essa é uma gente assim que te acolhe de uma forma, né? Que me ajuda aqui, que de certa forma você consegue ajudar também. Então eu sou suspeito para falar porque é de alguém apaixonado por esse lugar, né? Por essa gente daqui. Mas eu vejo assim um lugar que tem um potencial, assim. Não vou falar para você em termos de crescer, porque eu acho que a beleza daqui é esse jeito genuíno, né? É um lugar que de certa forma está tão perto de Manaus, a coisa de 20 minutos você está aqui, né? Essa viagem, só de passar por aquela ponte maravilhosa já é algo muito bacana. Tão perto, mas que tem esse jeito amazônico, né? Você encontra aqui uma área preservada. Outro dia uma pessoa fez uma imagem de drone e você vê que você quase nem consegue enxergar o telhado das casas, né? Então você não tem grandes prédios, é um lugar muito, muito preservado, cheio de fruteiras. Quando eu converso com os clientes aqui do Mirante, é o que eles falam. Eles falam, Flávio, o que eu venho buscar aqui é isso, né? É esse jeito de interior, às vezes vão passando ali, tem uma galinha que passa, né? E eu acho que é esse potencial trabalhado adequadamente, assim, Lourenço, porque o cuidado também que tem que ter é isso, né? Talvez até, eu sei que o seu trabalho ele atinge muitas pessoas, se eu pudesse dar aqui um conselho, uma mensagem para também os nossos governantes, essas pessoas, quando pensar no Paricatuba, pensem nisso, um projeto para cá eu acho que tem que ser algo que mantenha essa essência histórica, né? essa essência amazônica, essa preservação, eu acho que é isso. Se a gente conseguir
fazer isso, meu amigo, eu digo para você, assim, é um lugar que tem um potencial para se tornar, sim, um dos polos de turismo aqui do nosso estado, né? O olhar com carinho para cá, adequado, eu acredito muito nisso daí. E olha, muito obrigado pelo café, pela aula, pelo exemplo que o senhor carrega junto com a sua esposa, por trazer esse empreendimento aqui no Paricatuba, que é na nossa terra adorada, Iranduba. Sim, Gratidão e que Deus continue abençoando cada vez mais o seu espaço. amém. Obrigado, querido. Obrigado. Pronto. Foi ótimo, não? Uma Legal. aula aqui. Que é isso, meu irmão. Eu que agradeço aí.